Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao 26, e continuando no capítulo 6, do verso 1 ao 10. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre liberdade, mas ao mesmo tempo falando de lei. Falando da lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés para o seu povo viver nela, andar nela. Uma lei que ao longo do tempo foi deturpada, corrompida. Uma lei que os homens usaram mal, usaram-na para colocar fardos sobre os outros. Uma lei que deveria ser reinterpretada na pessoa do Senhor Jesus. Nós vemos que andarmos na lei é algo difícil. Aliás, o Senhor Jesus falou que é impossível praticamente. Mas se nós compreendermos que a lei, ela tem simplesmente um tom de dar direcionamento à nossa vida, para que nós possamos permanecer no caminho de Deus, nós vamos entender que esta lei precisa ser vivida em amor. Essa lei precisa ser preservada de fato em nosso coração, e não aplicarmos essa lei na nossa vida, nem na vida dos outros, para afastá-los de Deus ou nos afastarmos do nosso Senhor. Há uma correlação feita entre lei, liberdade e poder, que um filósofo muito conhecido, chamado Immanuel Kant, fez. E ele diz que só existem 4 combinações possíveis entre a lei,
entre o poder e a liberdade. Ele diz que liberdade com lei, mas se não houver poder, ela se torna anarquia. Ele diz também a lei e o poder existindo, mas se não houver a liberdade, esta combinação se transformará num despotismo, ou seja, num absolutismo, numa ditadura. Ele diz também que se houver poder, mas não houver liberdade e nem lei, esse sistema se transformará numa barbárie, ou seja, numa crueldade. E a quarta combinação que Immanuel Kant fala é que se houver poder associado à lei, mas também à liberdade, isso ele diz e chama de república, ou seja, a comunidade de pessoas. E o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, coloca justamente isso, inspirado pelo Senhor. Que a lei de Deus veio para que o seu povo pudesse viver em comunidade, para que pudesse viver bem. Tanto que, quando Jesus foi chamado para resumir a lei, ele disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e amássemos também ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus resume a lei em amor, num gesto de amor. Mas a liberdade cristã, ela só pode existir de fato quando nós praticamos essa lei em amor, e aí nós estaremos vivendo debaixo do poder do Espírito Santo, preservando nossas vidas num caminho, num patamar, onde haverá sempre a segurança trazida por Deus aos nossos corações. Então esse é o governo de Deus, esse é o reino de Deus, um reino em que existe a liberdade, um reino em que existe o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, um reino em que existe lei, existe diretrizes, existem princípios. E nós, enquanto cristãos, precisamos viver no reino de Deus, mas trazendo à nossa mente, ao nosso coração, esse equilíbrio entre o que a lei de Deus significa para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, por exemplo, para a nossa comunidade. Temos que viver com um conceito do que o poder do Espírito Santo representa na nossa vida, diante das nossas dificuldades que enfrentamos, diante dos desafios que são apresentados a nós. Todos nós passamos por dias assim, mas nós temos que entender que a lei de Deus, o poder de Deus na nossa vida, não pode nunca nos aprisionar, pelo contrário, eles são dados a nós para que nós possamos viver numa liberdade de estarmos na presença do Senhor, amando a Deus, amando aos nossos semelhantes, liberdade que nós temos através do poder do nome de Jesus, de nos libertar, de nos livrar de muitos cativeiros, sejam eles de toda e qualquer ordem que seja, cativeiro espiritual, cativeiro emocional, cativeiro material. E aí, quando nós compreendermos essa dimensão total do reino de Deus, que envolve lei, que envolve liberdade, que envolve poder, nós então poderemos viver distante de uma coisa que Jesus veio e combateu, que estava presente na vida dos fariseus, que se chama legalismo religioso. O que é o legalismo religioso? É aquilo que faz com que uma pessoa se apegue à lei de Deus, mas não no sentido de fazê-la entrar, introjetar na sua mente, no seu coração, na interpretação certa que Jesus trouxe, mas no sentido de querer construir uma farda, construir uma capa, um estereótipo, dentro do qual ele se sente seguro, mas uma segurança falsa, porque a nossa segurança, a segurança verdadeira, ela está em Cristo Jesus, dentro de nós, operando pelo Espírito Santo. O legalista religioso, ele se apega aos detalhes da lei, achando que se cumprir todos esses detalhes na letra da lei, ele vai estar na presença de Deus, vai usufruir da justificação de Deus,
E isso não é verdade. Jesus olhou para os legalistas religiosos do seu tempo, chamado os fariseus, os escribas e os fariseus. E mais diretamente aos fariseus ele disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora estão limpos, brancos, mas por dentro estão sujos. Nós precisamos tomar um cuidado especial, para que em meio à sociedade que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós não possamos nos contaminar com esse sentimento. Precisamos sim combater os problemas que a sociedade tem apresentado, que vão contra a lei de Deus, mas não devemos nos tornar legalistas religiosos. Nós precisamos olhar para uma lei que liberta, nós precisamos olhar para uma lei que completa o homem no seu sentido interior, no seu sentido total. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, do verso 4 ao 6, ele diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Paulo está dizendo que é um desligamento natural da pessoa que quer se justificar na lei, da pessoa de Jesus Cristo. E a consequência disso, ele diz, da graça decaíste, ou seja, nós não podemos nunca esquecermos que a nossa salvação, a nossa justificação veio pela graça de Cristo Jesus, não é por meio das nossas obras, não é mérito nosso, então não é por meio daquilo que nós fazemos, não é por meio da lei, Paulo diz, mas é por meio da graça de Cristo Jesus. E todas as vezes que nós nos apegamos à lei, sem o conceito dado de graça, sem o conceito de amor que Jesus veio nos ensinar, nós nos tornamos pessoas legalistas religiosas. Paulo continua dizendo: porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Estava tendo uma discussão muito grande naquele tempo entre os apóstolos, principalmente, e alguns líderes da igreja, acerca da circuncisão, que era um dos itens da lei. Aliás, veio antes mesmo da lei de Moisés, veio no tempo de Abraão. Mas alguns judeus que se convertiam, que traziam por tradição da lei a circuncisão, que era uma espécie de cirurgia que todo garoto deveria fazer, ainda na infância, e aquilo era uma marca que ele carregava no seu corpo acerca de uma aliança que ele tinha com Deus. Esses judeus legalistas religiosos estavam querendo que todas as pessoas que se convertessem viessem a passar pela circuncisão, mesmo não sendo judeus. E o apóstolo Paulo, ele compra esta briga, dizendo que a lei vem para nos trazer liberdade, não para nos aprisionar. Então ele fala, não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, elas não têm valor algum, mas o que tem valor é a nossa fé, que atua através do amor que Deus colocou em nossos corações. Então nós precisamos hoje, enquanto cristãos, vivermos na lei de Deus, mas na interpretação correta dada por Jesus. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles são pertinentes aos dias de hoje. Todo cristão deve conhecer os 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, você vai encontrar: Deus falou todas estas palavras a Moisés, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha como a lei vem no momento em que Deus está falando de livramento, de liberdade. Ele tirou o povo de Israel da casa da servidão, de um cativeiro, e os colocou no caminho da terra de Canaã, da terra prometida, os fez livres e deu para eles a lei. Então a lei não poderia aprisioná-los. Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Isso é um item da lei. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Depois, verso 7 de Êxodo 20, ele dá o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois ele dá o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E a interpretação do sábado é dia de descanso. Nós cumprimos esse item da lei, nós descansamos. Existe um dia de descanso estabelecido
pelo nosso governo, no qual nós descansamos, nós não trabalhamos, é o domingo, o qual nós consagramos a Deus, e por isso nós também estamos aqui nos reunindo. Então nós guardamos esse dia de descanso e o santificamos ao Senhor. A quinta lei, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Depois a sexta, ele diz: não matarás. Depois, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E a 10ª lei: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Olha como os 10 mandamentos são pertinentes a nós hoje. E Jesus não desqualificou nenhum deles. Agora, ele reinterpretou todos os mandamentos. E na lei mosaica, que tinha 613 itens, alguns dos mandamentos e mais outros, nós encontramos leis que eram temporais. Muitas que falavam, por exemplo, do sanitarismo daquele tempo, para que o povo pudesse se preservar. Por exemplo, eles não podiam comer carne de porco, não podiam comer sangue de animais. Mas dentro desses itens estava lá a circuncisão. Um outro exemplo da lei mosaica: mulher não podia usar roupas de homem. Havia pena de morte para alguns casos. Não podia comer fermento na festa da Páscoa. Então esses itens são considerados itens temporais da lei. Já caíram por terra muitos deles. Não há mais sentido, não há mais necessidade. Mas nós precisamos entender que toda a lei de Deus foi nos dada em amor. E nós não precisamos e nem podemos viver essa lei distante dessa perspectiva que Jesus nos ensinou. Os escribas e os fariseus, eles se prendiam a cada item dessa lei. Dos judeus, eles desde a pequena infância, eles tinham que estudar e decorar a lei do Senhor, a Torá. Eles tinham que fazer isso, mas o problema é que eles decoravam, eles conheciam a lei de Deus ao pé da letra, mas ao longo de suas vidas eles não conviviam com a lei na interpretação correta. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito é que edifica. Ou seja, se você interpretar a lei de Deus ao pé da letra, ela vai te matar, vai levar você a matar o outro. Mas é o Espírito Santo que nos dá o discernimento espiritual, a iluminação acerca da interpretação verdadeira da lei, que nos faz pessoas que edificam a si e edificam aos outros. Mas o que tem isso a ver com a nossa vida hoje enquanto cristãos, enquanto pessoas? E quando eu falo enquanto pessoas, eu estou pensando na minha vida, na sua vida, por exemplo, na nossa casa, na nossa família. O que tem isso a ver hoje, por exemplo, dentro do nosso ambiente de trabalho? No nosso ciclo de relacionamentos? O que a lei de Deus, vivida por mim, vivida por você, na interpretação de Jesus, vai trazer de bom para mim e para as pessoas que estão comigo? E é isso que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa é que nós temos que conviver com uma justificação, sim, dos nossos pecados, mas não podemos nos acomodar com os nossos pecados. E a lei tem esse sentido, de te mostrar que o que você está fazendo é um pecado, e se é pecado, te afasta de Deus. Por esse motivo, então, Paulo ensinou: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, diz o apóstolo, pelo Espírito Santo aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor para nós é a fé que atua na nossa vida, na vida dos outros que estão conosco por meio do amor. Então eu preciso viver, em primeiro lugar, com a certeza de que a justificação que eu recebi dos meus pecados, ela veio de graça, veio por amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, seja justificado. Mas eu preciso também ter a convicção de que se essa lei, da sua forma correta, se aplicar à minha vida,
ela vai facilitar toda a minha vida aqui ainda, nos dias que eu tenho para viver na terra. Então, a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe, toda a relação familiar que você puder identificar, ela está, na verdade, sob influência da interpretação que você faz acerca da obra de Cristo Jesus na sua vida. Você precisa ter a certeza da sua justificação, mas você precisa ter a convicção de que a lei de Deus não te justificou, mas ela tem uma aplicação imediata na sua vida, no sentido de te manter no caminho do Senhor, para que você se relacione bem consigo mesmo, com o seu interior, com a sua alma, com o seu espírito e com as outras pessoas que estão no seu caminhar, principalmente o seu Deus. A Bíblia diz que nós temos que buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém se relacionará com Deus. Então, nós vemos nesse texto, Paulo dizer no verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ao mesmo tempo que Paulo fala que nós fomos chamados a uma liberdade, ele fala que nós temos um compromisso de amarmos uns aos outros, para sermos servos uns dos outros, de maneira tal que essa liberdade continue atuando sobre nós. Eu tenho uma lição nesse texto muito interessante. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E quando Paulo fala para sermos servos uns dos outros, nós temos que entender que ele nos libertou também da escravidão do egoísmo. Porque é o egoísmo que não permite você servir ao seu irmão, servir ao outro, servir àqueles a quem Deus colocou ao seu redor. Então, Cristo nos libertou da escravidão do pecado, inclusive do egoísmo, para que nós pudéssemos servir, e servirmos não pela lei, não por causa da lei, mas servirmos pela interpretação correta que Jesus deu desta lei e aplicou aos nossos corações por meio do Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos servir ao outro em amor, livremente, espontaneamente, como Jesus fez. E aí entra a sua família nesse caso. Você é confrontado com a verdade da sua vida ou sobre a sua vida, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Não pense você que o que está estampado acerca do seu interior, você vai viver aqui na igreja, ou num culto, ou diante das pessoas lá de fora. É na sua casa, entre as pessoas da sua família, que Deus quer revelar a você de fato quem você é, o que está em você, o que precisa mudar dentro de você. Então Paulo diz que nós devemos servir uns aos outros por amor. E para servirmos ao outro, em amor, nessa perspectiva, a Bíblia nos ensina que pelo menos 4 atitudes nós temos que tomar. A primeira delas é a atitude de ajudar a recuperar as pessoas caídas, ou as pessoas que caíram ao longo do caminho. Por isso que no capítulo 6, no verso 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum erro, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo diz que nós devemos corrigir o outro, ele diz como que nós devemos fazer isso, ou seja, com brandura, em mansidão. Mansidão é fruto do Espírito, mas ele também nos alerta: olha, cuidado, para que você não venha a ser tentado como o outro foi tentado. E esse alerta tem por objetivo nos mostrar que nós também somos humanos. Só cai, só tropeça aquele que é humano. Muitas vezes nós estamos vivendo dentro das igrejas de hoje uma falsidade, uma hipocrisia religiosa que nos leva a ser pessoas legalistas religiosos. A lei existe para que nós não venhamos a errar, mas nós somos humanos, e se alguém errar, Paulo diz,
nós precisamos tratar essas pessoas com brandura, precisamos tratar essa pessoa dentro da palavra de Deus e trazê-la ao caminho do Senhor novamente. Então nós precisamos ter uma atitude de amor, de servir ao outro, recuperando-a. E recuperar uma pessoa espiritualmente, irmãos, é o mesmo que trazê-la de volta ao reino de Deus, trazer a sua vida ao reino de Deus. Eu vejo o exemplo de Davi, por exemplo, lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 13, é um texto que narra o momento em que Davi confessa o seu pecado de adultério com Batseba ao profeta Natã, que por Deus foi levado à presença de Davi para mostrá-lo que tudo aquilo que ele estava fazendo, que estava em oculto diante dos homens, não estava em oculto diante de Deus, e nem muito menos do profeta de Deus. Então, às vezes, Deus quer nos tratar, Ele não nos livra das consequências dos nossos pecados, ou de algumas delas, mas Ele nos trata sempre em amor. E nós podemos ter certeza disso, por quê? Porque a maior manifestação de amor se chama perdão. E nós precisamos aplicar isso ao nosso irmão. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, Paulo diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportá-la. Nós precisamos, irmãos, ajudar os nossos irmãos, mas nunca apontar o erro como se nós fôssemos superiores a ele. Precisamos conservar a nossa humildade, porque só assim o Senhor trabalhará na nossa vida e através da nossa vida, amém? Uma outra atitude que nós temos que tomar: temos que ajudar o outro dividindo e compartilhando das suas cargas. E quais são as cargas que as pessoas têm hoje na sua vida? Para e pensa um pouquinho, não na vida de quem está do seu lado, olha para você, olha para as suas dificuldades hoje. Talvez você esteja passando por um momento de aperto financeiro, talvez você esteja passando por uma dificuldade dentro da sua família, no seu casamento, talvez você esteja passando por um problema com o seu filho. Então nós precisamos entender que as pessoas são humanas, elas são falhas, e que nós devemos nos apresentar para elas, para ajudá-las, e ajudando-as, dividindo as cargas delas conosco, mesmo que as nossas cargas estejam pesadas, nós ainda temos força dada por Deus para suportarmos um pouco a carga do nosso irmão. Então nós crescemos quando isso acontece. Talvez você esteja preso hoje no seu problema. Não deixe o egoísmo tomar conta de você. Se apresente para servir ao outro. Saiba que a força que Deus te deu é suficiente para você vencer o seu problema e ainda ser bênção na vida do outro, para ajudar o outro. Da mesma maneira que você está precisando do outro. De um outro que talvez esteja com problema também, mas ele em Cristo Jesus terá força para te abençoar. É essa a palavra do apóstolo Paulo. Nós nos completamos, irmãos, e o lugar mais propício para nós vivermos isso, aprendermos isso, é dentro da nossa casa, na nossa família. Se você não puder compartilhar a carga da sua esposa, do seu marido, se você não puder compreender as dificuldades do seu filho, você não vai compreender as dificuldades de ninguém mais. Viva nessa perspectiva, sim. Há um texto do Senhor Jesus que diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu entendo que às vezes nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer com o muito que Deus nos tem dado. Às vezes eu vejo cristãos compartilhando comigo: Deus me abençoou demais, Deus tem me abençoado, Deus tem feito isso na minha vida, Deus tem feito isso. E eu paro e penso assim: o que você tem feito na vida dos outros ou para os outros? Precisamos sempre nos avaliar. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, diz o apóstolo Paulo. E existem 4 destaques nessa palavra de Paulo, irmãos. O primeiro deles é que nós temos cargas pesadas para carregar, e Deus não quer que nós carreguemos sozinhos a nossa carga. Preste atenção nisso.
Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua dor, Deus sabe dessa carga que você está levando, e Ele não quer que você leve sozinho. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refrigério para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos viver na perspectiva do fardo de Jesus, irmãos, e entendermos que com Jesus nós venceremos. Outro destaque que essa palavra nos ensina é que todos nós temos que reconhecer nossas fragilidades e aceitar o fato de que precisamos uns dos outros, principalmente os da nossa casa, da nossa família. O nosso próximo, nós precisamos dele e ele também precisa de nós. Uma outra lição que nós tiramos, um outro detalhe aqui, é que nós temos que aceitar e carregar a nossa cruz e ajudar o outro a carregar a sua cruz também. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E Paulo fala nesse texto no verso 5, cada um levará o seu fardo, esse você não pode deixar de levar. Então nós entendemos que o cristianismo verdadeiro e autêntico não é esse mar de rosas que muitas vezes nós pensamos que vamos viver nele. Tribulações, muitas vezes aquelas que vêm direto de Satanás, ou as outras que vêm indiretamente, ou aquelas que ainda vêm pelo acaso. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos, então tem muitas tribulações que nós passamos por elas, que não vêm do mal, são acaso da vida, mas em todas estas coisas, Deus quer fazer-nos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, diz o texto, a saber, Cristo Jesus. E nós precisamos passar por todas elas como vencedores. Elas são importantes na nossa vida, sim, as cargas que nós levamos, mas nós temos que suportar esta carga na perspectiva de quem está suportando a cruz individual. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, e então siga a Jesus. Um outro detalhe que eu aprendo nesse texto: nós precisamos ajudar o outro a levar a cruz dele, a sua cruz, e fazendo isso, é o mesmo que cumprir a lei de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Então, Gálatas 5,14, Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que alguém viesse te ajudar nos momentos em que a vida está difícil para ser vivida? Então saiba que o outro também precisa de você. É nesse sentido que nós entendemos que é dando que se recebe, irmãos. É aquilo que nós fazemos, nós colhemos. A vida que nós levamos, plantando, esta mesma vida vai trazer para nós o fruto daquilo que nós semeamos lá no passado. Então, eu vejo um texto lá em Filipenses, capítulo 4, verso 13, onde Paulo fala de maneira muito humilde, agradecendo aos cristãos filipenses da ajuda financeira que eles enviaram para o apóstolo. Ele diz assim, Filipenses 4, a partir do verso 13, é um texto muito conhecido, né? No verso 13 ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele estava se referindo ao quê? Aos momentos de dificuldade que ele passou e aos momentos de facilidade. Ele disse: eu sei viver em fartura, mas também sei viver no aperto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí no verso 14 é interessante que ele diz assim: todavia, irmãos, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Paulo teve um momento em que ele passou aflição, passou aperto financeiro. E aí no verso 15...
e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. O homem estava passando por dificuldade, e houve uma igreja que se compadeceu dele, que se preocupou com ele e enviou uma oferta para ele. E ele foi humilde para registrar, para agradecer, e mostrou isso, que nós precisamos nos importar uns com os outros. Sempre teremos algo a dividir, irmãos. E tem um ditado que eu aprendi na minha vida, né, que o pouco com Deus é muito. Mas sabe o que isso significa na prática? Que é o pouquinho que cada um dá, na perspectiva de que Deus vai completar, é que vai operar o muito na nossa vida. Então é o pouco que você tem, e isso é viver em comunidade. Nossa igreja tem passado por muitas experiências maravilhosas de poder abençoar outras comunidades de outros estados, inclusive, porque muitos aqui têm contribuído com um pouco que podem, e Deus tem multiplicado essa graça, irmãos. Então, nós temos que viver como cristãos, nos importando com os outros, independente do que temos. Nós precisamos saber, Deus nos deu o suficiente para nós, e ainda um pouco para abençoarmos aqueles que precisam, amém? Você precisa viver com essa verdade. O seu aperto não é nada diante do que os outros estão passando ao seu redor, e que talvez você nem saiba. Mas a sua fé, somada à fé dos seus irmãos, vai poder operar um milagre na vida dessas pessoas. E você pode viver isso dentro da sua casa. Agora eu quero aplicar isso na sua casa. Quando o pai e a mãe são um, quando os filhos participam, por exemplo, do orçamento familiar, irmãos, não é a fé que o pai tem como provedor que vai operar sozinha na manifestação do milagre da provisão da família, mas é a fé da esposa e dos filhos. Isso é compartilhar as cargas, dividir as cargas, mas dividir também as responsabilidades e dividir a fé. Então eu vejo às vezes maridos que reclamam que as mulheres gastam muito, mas eles não dizem para as mulheres quanto eles ganham. Eu vejo, por exemplo, filhos que pedem muito aos pais, mas o pai nunca diz que não está em condições. Ele tem um orgulho pessoal, ele não abre o jogo com seu filho, ele quer suprir as necessidades dos filhos, ele passa mal, ele não se sente um bom provedor, mas o filho não está sabendo o mal que está fazendo a ele quando pede. Agora, dentro de uma família cristã, se você compartilha a sua vida com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, você não vai ter somente ali uma pessoa orando, intercedendo pelo orçamento da casa, mas você vai ter uma unidade familiar, você vai ter todos ali orando pelo mesmo propósito. Então Paulo foi humilde em dizer, passei por aperto, agradeceu aquela igreja que o ajudou. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ser humilde dentro da sua casa, abrir o jogo, falar do momento que você está vivendo. Nós temos que aprender a dizer o sim, mas temos que aprender a dizer o não. E temos que compreender o outro, porque precisamos ser compreendidos pelos outros também. Esse crescimento o Senhor Jesus quer trazer para nós, irmãos. Então, Paulo foi essa pessoa, e por isso ele estava ensinando a igreja a ser desse mesmo modo. A terceira atitude que nós entendemos a palavra de Deus trazer como uma atitude de amor, é que é preciso ter um cuidado especial, irmãos, com aquilo que nós semeamos entre as pessoas e aquilo que nós semeamos para as pessoas. Esse texto nos fala assim, Gálatas 6, agora versos 7 e 8, olha na sua Bíblia. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo fala aqui sobre 3 características da lei, da semeadura e da colheita. A primeira delas é a relação que existe entre a causa e o efeito. Ele diz que tudo que o homem semeia, ele vai colher.
Então, se você hoje é uma pessoa que mente, você vai colher isso lá na frente, sempre desconfiado que as pessoas estarão mentindo para você. Isso nós vemos na prática, nós julgamos os outros a partir dos princípios com os quais nós vivemos. Você julga o outro a partir de quem você é. Muda seu jeito de ser para ser da forma como que Deus deseja que você seja. Terceira característica dessa lei da semeadura e da colheita que Paulo fala aqui, irmãos, é sobre o local da semeadura. Nós podemos semear nas coisas da carne, mas podemos também semear nas coisas do Espírito Santo. E é por isso que ele enumera tanto os frutos da carne quanto os frutos do Espírito, ou seja, o fruto da carne que se manifesta em diversos pecados, e o fruto do Espírito que se manifesta na nossa vida em diversas virtudes, em diversas bênçãos. Então, aonde nós temos semeado? Nas coisas do mundo, nas coisas da carne, ou nós temos semeado nas coisas de Deus, do Espírito de Deus, segundo a lei de Deus? E a terceira característica desta lei, ele fala sobre a proporcionalidade. A colheita que nós vamos ter, ela é proporcional à quantidade daquilo que nós semeamos. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Tanto que em 2 Coríntios 9, verso 6, Paulo diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar entre vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis também em toda boa obra. Ou seja, se você é uma pessoa que dá hoje, você pode ter certeza que Deus não te desamparará. É Ele que promete te retribuir. E por último, irmãos, quem quer viver na lei de Deus na perspectiva do amor, precisa ter uma consciência de que nós nunca poderemos nos cansar, nem nos desanimar de fazermos o bem, porque a nossa motivação não está em nós mesmos, nem nas pessoas que estão ao nosso redor, mas está em Cristo, que nos agraciou com a salvação, com o perdão e com a vida eterna. Então, Paulo diz assim, verso 9 e 10 de Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muitas coisas podem tentar te desanimar, ou te cansar dessa vida, ou daquilo que você tem feito, para você, para os outros ou para Deus. Pode ser problema, pode ser tribulação, pode ser alguma angústia, pode ser decepção com as pessoas, pode ser falta de recursos no momento em que você está vivendo. Mas o que nós precisamos aprender, aquilo que Neemias falou com o seu povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele disse, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor, habitando em nós, é a nossa força. Por isso que quando nós fazemos para Deus, nós tornamos Deus mais alegre. E essa alegria do Senhor retorna para nós em força, para nós continuarmos essa caminhada de vida aqui. Uma outra coisa que nós temos que aprender, é que a carência do nosso próximo, vai ser sempre uma oportunidade que Deus vai nos dar, para nos amadurecermos nas nossas vidas emocionais e espirituais, nos tornarmos pessoas melhores. Por isso que ele diz, enquanto tivermos tempo, façamos bem a todos. Irmãos, se nós temos essa consciência de que estamos no centro da vontade de Deus, e de que aquilo que nós estamos fazendo não é para nós mesmos, mas para Deus, uma coisa é certa, Deus prometeu e Ele vai cumprir, caminhar conosco
onde estivermos, independente do momento que estivermos vivendo, e Ele nos dará força para vencermos. E se em algum momento nós não tivermos condições, Ele pelejará por nós. Ele mesmo virá e trabalhará a nosso favor. Portanto, a sua família, ela é um projeto de Deus para a sua vida. Mesmo que um dia você tenha se cansado do temperamento do seu esposo ou da sua esposa, mesmo que algum dia você tenha se desanimado, por exemplo, com o mau comportamento dos seus filhos, ou mesmo que em alguma circunstância você tenha percebido que as pessoas a quem você está ajudando, com quem você tem compartilhado as cargas, ela não merece, mas lembre-se de que o Deus a quem você serve merece, e por Ele você vai suportar, por Ele você vai amar até o final, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, e amém, diz a palavra de Deus.